Você está ouvindo o programa Evangelho na Real, o seu programa cristão que aplica o evangelho puro e simples e a verdade da Bíblia à realidade do imigrante. Olá, mais uma vez estamos por aqui. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Evangelho na Real. Eu sou Márcio, seu co-host, e hoje o pastor Pedro Lino responderá uma pergunta da nossa ouvinte de Massachusetts, Marta Lima, que pergunta: Pastor, sobre a tão falada inteligência artificial, o que está por trás de tudo isso? É com você, pastor Pedro Lino. Olá, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Olá, Márcio, tudo bem? Como você está, sua família? Meus amados irmãos, uma pergunta muito contemporânea da nossa irmã Marta. É uma pergunta atual e uma pergunta que nós, evangélicos e talvez reformados e talvez cristãos, precisamos começar a conversar e debater sobre ela. A inteligência artificial, ela visa substituir algumas atividades que são hoje humanas, algumas atividades que geram no campo da automação, mas também na área de cálculos, na área de direção de ciência, área, por exemplo, como dirigir um avião, área, por exemplo, como coordenar uma missão, dirigir um barco, e até mesmo a ideia também é não ter mais motoristas em carros que ocupam o transporte público, e também encontrar saída para problemas na ciência, doenças, cirurgias complicadas, microscópicas. Tudo isso está envolvendo a inteligência artificial. E assim, o que se vem pela frente, o que estão prometendo aí, é uma mudança geral na sociedade. Pelo menos nos próximos anos, temos uma grande mudança dentro da sociedade através da inteligência artificial, que é uma inteligência que se autoconhece, é uma questão, é um algoritmo que se autodesenvolve como ciência, como inteligência, e ele vai criando saídas e resolvendo problemas de forma autônoma. É claro que isso causa uma série de problemas, porque nós não sabemos até quando essa ciência, essa inteligência, ela vai ter limites éticos, ela vai ter limites de frear algumas coisas, por exemplo, como aborto, como clonagem de seres humanos, como respeitar a religião, a parte imaterial do homem. Tudo isso pode ser lesado e pode ser atravessado por essa inteligência artificial. Então, eu observo isso como algo que nós precisamos olhar através da ética. Como surgiu o clone, né, a clonação de seres humanos, de animais, há alguns anos atrás, e precisou ser regulamentado através de alguns princípios éticos. Nós também entendemos que a inteligência artificial precisa pautar ou passar por um processo de limitação ética, né? A ética é muito importante para que os seres humanos sobrevivam. E também, talvez, seja muito importante para que a inteligência artificial também seja um benefício no nosso meio e não um malefício no nosso meio. O texto de Daniel, capítulo 12, versículo 4, vai nos ensinar basicamente um pouco sobre essa visão. O livro de Daniel diz lá no versículo 4 do capítulo 12: Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. A ideia é que a ciência vai começar a tomar o lugar de Deus. A ideia é que a ciência vai começar a ser o grifo, vai começar a ser aquele que tem a última palavra, ou aquela que tem a última palavra sobre qualquer coisa entre os seres humanos. E
isso pode ser bastante perigoso. Na verdade, isto será muito perigoso, porque o ser humano vai passar a confiar em uma máquina, vai passar a confiar no arrazoamento de uma máquina, vai passar a viver na frialdade de uma máquina que não tem alma, que não consegue, de certa forma, pensar com as complexidades do ser humano, mas que vão resolver problemas simplesmente com a lógica e através de uma série de cálculos e de confluências de cálculos para chegar a uma ação. E isso é muito perigoso. Os filmes de ciência estão aí dizendo isso, que é muito perigoso que uma máquina assuma o controle de certas áreas ou de alguma coisa na vida dos seres humanos. A máquina debaixo do ser humano, a máquina sendo controlada pelo ser humano, estabelecendo princípios éticos que o ser humano estabelece, ela pode ser uma grande bênção para nós e para a ciência, mas ela não pode ter plena automação. Uma máquina que tenha plena automação pode ser muito perigoso para a humanidade. Agora, a gente sabe que nunca existe essa plena automação. Sempre vai existir um ser humano por detrás, um ser humano coordenando, um ser humano trazendo todo tipo de informação, trazendo as suas ideologias e colocando ali naquela máquina. Então, assim, é importante colocarmos princípios éticos debaixo disso, não confiarmos na ciência como se fosse Deus e sempre estarmos sujeitando a ciência, a Bíblia, a ética, aos princípios cristãos que nos norteiam, para que a ciência não seja nossa inimiga, mas seja uma bênção, seja usada por Deus para nos abençoar, para nos restaurar, muitas vezes em saúde, em problemas, em cirurgias difíceis e complicadas. Nesse ponto, a inteligência artificial é uma grande bênção. Mas jamais confiar nisso plenamente, jamais colocar as nossas confianças nisso. Nossa confiança está no Senhor. Agora, o que se vê por aí é que essa inteligência artificial tem sido usada para criar mulheres, nós já vimos aí na televisão mulheres, para que os homens tenham mulheres, tenham as suas mulheres como um tipo de escrava sexual, ou um tipo de escrava ali, uma robô, uma humanoide, né, como estão chamando essas mulheres que estão sendo criadas aí, já tem imagens aí, não só para ser como a Alexa, né, que a gente pede as coisas, mas muito mais do que isso, é uma mulher que vai fazer os afazeres de casa, vai cuidar do homem, e ao mesmo também estão sendo criados homens para estarem com as mulheres. E isso pode ser o fim das relações humanas, das relações amorosas, afetivas. A frieza pode dominar a raça humana de uma forma muito impressionante, a partir do momento em que você começa a ter uma relação com uma máquina. Isso já acontece, a nossa relação com o nosso celular, a nossa relação com o computador, a nossa relação com o mundo virtual tem sido muito grande. E pouca relação com as pessoas, pouca relação com os seres humanos. Então a inteligência artificial pode aumentar e criar uma dependência muito maior ainda do ser humano. Você imagina você ter uma mulher perfeita em casa, uma mulher que não reclama, uma mulher que não tem problemas de saúde, uma mulher talvez com um corpo escultural e que está ali cuidando de você. É uma máquina, mas de um tempo, talvez você se acostumando com aquilo já não seja mais uma máquina para você, mas você vai ter gente casando com esse tipo de gente, vai ter gente se apaixonando por ser humanoide, vai ter uma série de situações, né, que certamente a gente só via em filmes de ficção, mas agora parece que se cria na realidade. Então, essas coisas são também marcas do fim dos tempos, onde o ser humano vai se esfriar, o amor vai se esfriar e o ser humano vai confiar na ciência como seu Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós estabeleçamos sempre princípios éticos para cuidar dos nossos relacionamentos com a tecnologia. Um abraço, Deus abençoe, que, apesar de tudo, a ciência seja usada para o bem e não para o mal. Tchau. É isso aí. Queremos agradecer mais uma vez a sua audiência até aqui.
E se você gostou deste programa, não deixe de compartilhar este e os outros que já estão gravados no seu WhatsApp e redes sociais, para que mais pessoas possam aprender da simplicidade da palavra de Deus e com segurança. Obrigado por nos ouvir até aqui e até o nosso próximo episódio. Lembrando que você também pode fazer a sua pergunta. Envie-nos um e-mail para a nossa produção com o seu primeiro nome, cidade de onde está falando e pergunte para utv@ctkunited.org. Toda semana estaremos aqui para apresentar o Evangelho de Jesus Cristo aplicado à vida cotidiana, com base na teologia reformada. Então não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio. Este programa é produzido pela Igreja Presbiteriana Christ the King United, localizada na cidade de Ubor, Massachusetts, nos Estados Unidos. O endereço da nossa igreja pode ser encontrado na descrição deste episódio, ou você pode acessar o nosso website www.ctkunited.org. Nos siga também nas redes sociais. Eu sou o seu co-host, Márcio Araújo, e as perguntas deste programa são respondidas pelo nosso pastor local, Reverendo Pedro Lino. Obrigado por nos ouvir e até o próximo.